Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Mônica Eikoff. Se você já é desse canal, já frequenta aqui, se sabe que esse local a gente conversa sobre liderança e gestão de equipes. É um espaço voltado para reflexões e, com isso, construção de conhecimento a partir da sua própria experiência. Hoje eu vou conversar um pouco sobre o e-book Comunicação Positiva na Gestão, que eu elaborei, está disponível no meu Instagram. Vou ver se eu consigo deixar o link aqui também para baixar gratuitamente, não precisa nem preencher nada, eu quero muito que seja utilizado. Já tenho recebido feedbacks de gestores, gestoras, empresários, empresárias comentando que estão gostando bastante da abordagem, dos exemplos práticos. Ontem eu recebi uma mensagem de voz de um querido gestor que fez comigo uma matéria voltada nessa pegada de comunicação, e ele comentando que vai utilizar isso para fazer uma conversa, uma rodada de conversa sobre comunicação positiva com a sua equipe. Ele adorou esse livro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que você vai encontrar nesse material. Esse material vem um pouco dessa minha abordagem de algum tempo, né, necessária. A base é a busca pela assertividade, uso de inteligência emocional dentro um quê de pegar conceitos da comunicação não violenta. Mas para a assertividade são necessárias algumas premissas. E uma delas ela é pouco abordada, talvez seja difícil mesmo de ser abordada. Então essa é a ideia do e-book. Vamos conversar um pouco. Então, o que você vai encontrar lá? Premissas para a assertividade, a conexão que surge com a empatia. Então, eu vou trabalhar a empatia, mas com um olhar que vem da comunicação compassiva. E aí eu pego alguns exemplos que vêm da neurociência, que eu fiz um curso no início do ano, Comunicação Compassiva, com a doutora Ana Cláudia Arantes, e que ela tem uma abordagem linda de cuidados paliativos, mais alguns outros especialistas da área. E aí eu pego alguns conceitos que ela traz, vou atrás de alguma bibliografia e tento trazer aqui contextualizada, e não mais para cuidados paliativos, mas para gestão. Então a gente vai pegar alguns pontos que são relevantes, assim como comunicação não violenta nasce nessa abordagem de violência urbana, né? E a gente traz para a gestão, mesma coisa aqui em relação a essa abordagem de cuidados paliativos. Então a gente vai trabalhar um pouco com a empatia para cuidar que a gente não se paralise, mas que a gente siga adiante numa ação compassiva. Esse seguir adiante dentro da gestão é fundamental. A importância do gestor cuidar da equipe, e aí vocês vão ter uma noção do que é isso. Exemplos e reflexões sobre hábitos a serem evitados numa comunicação positiva e inclusiva. A ideia é trabalhar um pouco, de forma estendida, o conceito de respeito. O conceito que aquele que diverge de mim, ele tem muito a me agregar, a ampliar a minha perspectiva em relação à realidade. Então, o desafio da gestão, gente, é basicamente, né, o mesmo há algumas centenas de anos, né? Não é muito porque antigamente não tinha essa preocupação, né? Era outra abordagem que não estava incluída dentro do livre mercado. O livre mercado é essa abordagem de livre comércio, de fazer com que as pessoas troquem de uma forma onde a liberdade, o respeito é crescente. Isso é recente na nossa história como espécie. E aí, qual é a função da gestão nesse território? Alcançar resultados desejados, deixar isso muito claro, bem delimitado, fazer questão de refinar, de construir métricas, influenciando pessoas e gerindo recursos. Esse é o nosso desafio. Como que a gente faz isso, né? Principalmente essa parte de influenciar pessoas, através de conversas individuais, mensagens, e-mails, hoje vários aplicativos que nos ajudam nisso, Slack, Trello, enfim, a gente vai ampliando esse território, reuniões de equipe e outras interações humanas, que envolvem às vezes até celebrações, cafés, comemorações de datas, ritos, tudo isso faz parte de um exercício que busca influenciar pessoas. Todos eles envolvem comunicação. Então, as bases da assertividade, a assertividade é aquilo que me permite ser firme, sem ser duro, sem ser cruel, sem ser leviano. Então, há um compromisso com propósitos e objetivos, mas há uma compaixão em relação a pessoas. E eu tenho que dosar
essa firmeza e essa ação compassiva, essa compassividade. Eu preciso das duas coisas. Para ser, então, assertivo, segundo o Chiavenato, é necessário você ter foco, saber exatamente o que se quer, onde se quer chegar. Às vezes isso não é tão claro. E aí, como gestor, como gestora, a nossa primeira responsabilidade é dar um jeito de colocar uma métrica nisso, definir com mais clareza, ser mais específico, buscar construir isso para passar para outro. Se eu não tenho aquilo que eu quero chegar de uma forma bem evidente, dificilmente eu vou chegar naquele resultado. Então, essa é a nossa primeira missão. Parece simples, nem sempre é. Então, é um bom desafio já aqui. O segundo ponto é ser proativo. Eu começo, eu dou o primeiro passo, eu vou atrás, eu esclareço, eu chamo para uma conversa, eu entro em ação. Também, às vezes, a gestão sofre uma pressão, não é nenhuma pressão, atende ao canto de uma sereia que, por fim, os problemas se resolvem sozinhos. E é uma ilusão, isso não vai dar em nada, isso acaba destruindo a sua autoridade como gestora, como gestor. E o terceiro passo é ter um pensamento positivo. Eu vou conversar sobre as metas, eu vou dar o primeiro passo. E enquanto eu faço isso, eu tenho que acreditar que os outros vão gostar do que eu trago. Vão aprender nesse processo, vão utilizar seus talentos, vão desenvolver novos talentos, vão ampliar sua capacidade criativa. E vai ser interessante esse convite para eles. E eles podem sim achar muito bom. Então eu vou oferecer uma porta de crescimento, onde eu mesma vou entrar. E eu acreditar nesse potencial do outro de abrir essa porta, de entrar, de se experimentar, de errar, de acertar. E apostar no todo, né, dessa pessoa que vai estar diante de mim enquanto eu converso. Talvez dos três, esse seja o mais difícil. Porque para a gente fazer isso com o outro, eu tenho que lidar com a conversa na minha cabeça, com o meu crítico interior. Eu tenho que lidar com as lembranças anteriores que eu tenho dessas pessoas, cada uma delas que está na minha equipe, com o seu histórico, com as minhas, o que eu guardo em relação a eles, com os meus preconceitos, os conceitos que eu construí antes, ao longo do tempo. E fazer isso de uma forma positiva, que permita ao outro mudar, aprender, achar que ontem ele estava assim, hoje quem sabe está diferente, né? À medida que eu faço esse exercício comigo e com o outro, eu permito que o todo cresça. Não é assim tão simples. Então, como é que a gente avançou como espécie até aqui? A gente está querendo ter esse olhar positivo, né? Eu estou querendo acreditar que é possível a gente colaborar e crescer. E foi exatamente colaborando de forma flexível, em larga escala, que a gente chegou como espécie onde estamos. A gente está no ápice, né, da nossa trajetória como espécie. É impressionante a quantidade de conhecimento que a gente gera, as estruturas que a gente constrói, todo mundo que a gente transformou e está aqui agora, né? Acho que se a gente tinha alguma dúvida em relação a isso, a pandemia rompeu com elas pela quantidade de novas estruturas, de novos usos, de rompimento impressionante de barreiras e construção de novos cenários que fizemos coletivamente em 2020, 2021 e um bocado de 2022. Então, isso aqui mostra que a gente conseguiu ir além de cooperar somente com sangue do meu sangue. Conseguiu ir além, cooperar com pessoas de religiões diferentes, crenças diferentes, raça diferente, língua diferente, local que se vive diferente. Nós estamos ampliando nossa capacidade de colaborar em larga escala e ser flexível para lidar com os muitos desafios. Para isso acontecer, é necessário confiança e justiça. Esses dois valores são nossos valores mais primários. Eles nos acompanham desde as cavernas. Bater de frente em relação a isso pode custar a nossa empresa, o nosso projeto. Então, se eu tenho uma preocupação como gestor, como gestora, como dona de um negócio, é criar esses dois fatores fortíssimos dentro do ambiente do meu trabalho. O ambiente de trabalho que há confiança, ele tende a ser incrivelmente mais produtivo. Inúmeras pesquisas mostram que a confiança é a base da liderança, é a base para a criatividade. As pessoas não entregam o seu melhor, não se engajam no ambiente que elas não confiam.
Até o absenteísmo é maior quando não há confiança. Então eu tenho que olhar para isso. Como que a gente constrói isso? Positividade e confiança. As pesquisas da Gallup, é um instituto internacional, costuma fazer pesquisas envolvendo milhares de pessoas ao redor do mundo, que é muito bom, porque traz uma amostra ampla, de culturas diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes. Afirmam que o autoengajamento, definido como pela forte conexão com o trabalho e com os colegas de trabalho, eu vejo propósito naquilo que eu faço e eu confio nas pessoas que estão comigo, consistentemente promove melhores resultados individuais e da organização. Quando eu confio, eu entrego mais. Aumento da produtividade, melhor qualidade dos produtos também. A confiança e a reciprocidade, eu acredito que se eu dou, eu também recebo naquele espaço, são elementos chaves para o crescimento das organizações. Se você não confia, se você não é positivo em relação ao potencial do outro, não vai acontecer. Há aquele Wi-Fi neural, nossos sistemas de nervo vagal passa essa comunicação para o outro. O melhor que a gente tem a fazer é desenvolver o hábito, a crença forte, que se eu gerar esse espaço, se eu der a oportunidade, o outro é capaz de crescer, de aprender, de mudar. E quando a gente mantém isso, e você pode se perguntar, Mônica, mas todo mundo, né, tem prazer em colaborar, em confiar, né, em somar? Não, nem todos. Inclusive a neurociência mostra que há um percentual mais pessoal muito baixo, 5% das pessoas que não se sentem aptas, assim, convidadas, né, interessadas nesse processo de reciprocidade e troca. Elas vivem daquele negócio de farinha pouca, meu pirão primeiro, e para eles tudo é pouco. Então eles estão no modo de medo e eles só querem para si, não querem compartilhar. Mas 5%. Mais vale você identificar esses pouquíssimos, né, e dar um jeito de eliminá-los do seu espaço de trabalho, do que você cortar em você essa abertura, esse primeiro passo para estabelecer um ambiente de confiança. E aí é necessário, para estabelecer essa confiança, entender a dor do outro. É um exercício da empatia em relação a quais medos ele tem. Por que não está querendo mudar? Qual o receio? Como é que ele encara o erro? Como eu posso fazer para que ele encare diferente? O que falta em termos de conhecimento técnico, de habilidade, de instrumentos, às vezes é ferramenta, né? Algum tipo de equipamento necessário? Como ele percebe esse ambiente? Que dor ele sente? Mas só a empatia não basta, especialmente na gestão. É necessário avançar para uma ação compassiva, porque a empatia pode nos imobilizar. Senti tanta dor do outro que eu petrifico diante dessa dor. Eu me fico imobilizada. E a ideia não é chegar imobilizada até um burnout. A ideia é chegar numa ação compassiva. A ação compassiva envolve o cuidar do outro. Cuidar do outro. Eu cuido do outro quando eu mantenho um suave sorriso, quando eu sirvo e não julgo o outro. Então eu tento entender a dificuldade do outro. Pode ser que ele não esteja no momento nem mesmo de estar aqui comigo nesse projeto. No final ele acha isso uma coisa assim completamente sem nexo, um absurdo, e ele está interessado numa outra coisa. Eu posso até o fim manter um compromisso de positividade, acreditar no potencial dessa pessoa e permitir que ela vá. A ação compassiva envolve não controle, influência. E influência permite que o outro encontre seu espaço. E permite com isso que outros te encontrem e cheguem no lugar que é para ele estar e entreguem o seu melhor. Expressamos segurança e competência. Eu cuido do outro quando eu expresso segurança e confiança. Lembra, a gente se comunica não só verbalmente, mas também não verbal. A minha roupa, a minha postura, o meu tom de voz, a minha alegria, essa força que eu carrego quando eu falo com o outro, tudo isso eu cuido do outro quando eu faço. Tratamos o outro como adulto. Então não é que o outro não sabe ou não entende ou eu preciso definir. Não, o outro é adulto. Ele está fazendo as escolhas dele. Como gestor, como gestora, como chefe. A gente oferece oportunidade de crescimento, de trazer seu melhor, de criatividade, de desafio, de aprendizagem. Mas ele escolhe. Quer estar ali ou não? O quanto que ele quer embarcar? Como que dá para negociar? São infinitas possibilidades dentro desse território. E eu tenho que estar aberta para construir com. Essa é a ideia.
Acreditamos no potencial do outro. Isso é cuidar dele. Às vezes nem ele está acreditando, mas você está. E aí transmitir isso, falar isso, apostar nisso e evidenciar isso ao outro. Quando respeitamos a ausência, a gente sempre deve falar de cada pessoa como se ela estivesse ali, mesmo quando ela não está. Especialmente se é um feedback corretivo, às vezes você vai falar de alguns pontos que seria bom melhorar, mas você vai realmente traçar e ser bem criterioso e firme o que precisa, por que está atingindo aquele resultado negativo, a importância e a necessidade de mudar para a pessoa, quando ela não estiver perto. E aí você vai lembrar dos pontos fortes dela, que todo mundo tem alguma coisa para melhorar, mas você vai sempre imaginar que você falaria dela se ela estivesse ali o que você vai falar a seguir, né? E o ideal é que se for pontos já corrigir, não fale. Espera ela estar na frente, aí você fala. Às vezes até você pode estar com mais pessoas, se vocês tiverem uma abertura para. Mas o ideal é que seja com ela, né? Às vezes você precisa do refino junto da equipe, você está trabalhando desse jeito, não tem problema, pode falar junto com a equipe, mas ela ali. Uma conversa positiva e inclusiva precisa ir do raso para o profundo nas relações. Ampliar e ampliar esse conceito de inclusão, de respeito, como via de mão dupla. Abrir mão do poder para experimentar amor. O amor traz influência, não controle. O amor permite, o amor liberta. Deixar o julgamento e utilizar o discernimento. Então não é... O julgamento vai muito em relação à pessoa, a essência dela. Cara, é bom, se você não tem, cultiva essa ideia de que todos, em essência, temos algo divino. Pronto, então a essência da pessoa é divina. Há vários comportamentos que precisam ser mudados. Em relação a isso, discernimento. Por que precisa ser mudado? Está impactando negativamente o resultado? É só um comportamento, não é a pessoa. Separa logo isso, ajuda a pessoa a separar. E é você que tem que fazer primeiro esse trajeto, para ser capaz de conduzir isso com o outro. Ter as relações não verticais e sim horizontais. Você pode ser o dono, a dona do negócio. Mas nem assim o outro é obrigado a fazer o que a gente quer. Ele pode decidir sair, inclusive, né? Ele pode trazer para a gente uma informação que talvez nos faça rever a nossa escolha, a nossa estratégia. Então eu tenho que estar aberto. Não é vertical essa ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que nunca funcionou. Sempre funcionou, manda quem pode, sabota quem consegue, e a galera sempre conseguiu sabotar. Então, para que fazer essa opção que nem é a melhor para o seu negócio? Largar a rigidez para a fluidez. Isso sempre foi necessário, será cada vez mais necessário. E a gente deve ser rígido no sentido de ter um bom planejamento, disciplina, cuidar, né, ter a estratégia, definir essa estratégia e depois fluido. Porque a gente tem que entender que tem que abrir mão para aquilo ali continuar sendo lapidado, refinado, questionado para ser refinado, né? E aí então colocado em prática e de novo refinado e de novo. É fluido. Então eu preciso das duas coisas, né? A disciplina em fazer um planejamento, em construir uma estratégia. A fluidez para entender que aquilo ali tem que ser flexível, senão ele não vai dar cabo da realidade. Sair do isolamento para as conexões, cada vez mais, né? A conexão é o que construiu o nosso mundo e a gente tem que lembrar disso. No e-book, então, estou trazendo os highlights do e-book. No e-book, vocês vão ver exemplos práticos. Eu acho que talvez aqui seja o que as pessoas mais gostaram, da gente construindo exemplos que ampliem o nosso olhar em relação à boa conversa de gestão. Uma conversa que seja inclusiva, uma conversa que seja positiva. E eu espero que vocês gostem bastante disso. É isso. Então, convido a todos a baixar o e-book, ler e me ofertar feedback. Vai ser ótimo saber um pouco como vocês usaram, que insights que tiveram e saber o que foi, né? O que aproveitaram dessa leitura. É um presente e eu espero que gostem. Até mais.